Você já assistiu um filme e no final não conseguiu explicar para uma outra pessoa o que efetivamente você viu? Você deve ter tido dificuldade em uma das camadas significativas do filme. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá a todos, meu nome é Edilano Cavalcante, sejam muito bem-vindos ao canal Cena Invisível, um estudo de psicologia com cinema. No vídeo de hoje nós iremos usar o livro A Arte do Cinema, foi escrito pelos pesquisadores David Birdwell e Christian Thompson. Eles pesquisaram os 4 significados por trás de um filme, que são eles: significado referencial, significado explícito, significado implícito e o significado sintomático. Sendo muito direto, o significado referencial é aquele resumão que você consegue fazer ao explicar o filme para outra pessoa, né? Você consegue explicar o geral, né? Quem é o personagem, o que aconteceu durante a história, qual foi o final, enfim, onde acontecia a história, aquele resumão geral. Isso é a parte referencial, é a vitrine do filme. É o primeiro portal para você ter acesso às outras camadas do filme. A segunda camada é o significado explícito do filme, ou seja, é a mensagem que o filme quer passar com aquela história, né? Para além dos conflitos que teve durante a história, as tensões, enfim, o filme ele se passa em um lugar, ele conta a história a partir de um ponto de vista, então ele quer passar aquela mensagem, ele quer que você conclua aquele filme entendendo um ponto de vista que o diretor, que o roteirista, que a equipe criativa quis passar. Então a parte explícita, ela te impulsiona a sair daquela sessão com uma ideia sobre um assunto. Já a terceira camada são os significados implícitos. E é aí que o filme se diferencia do que você vê para o que outra pessoa vê. Na camada implícita, o filme ele cria relações simbólicas com os pontos de vista que você tem sobre você e sobre a sociedade. O filme ele traz uma narrativa sobre um assunto, sobre um tema, só que dentro daquele assunto, daquele tema, o personagem, a cena acontece com uma intenção, com uma provocação, que muitas vezes nos invoca a olhar para dentro, a olhar para o nosso comportamento, a olhar para a forma como vemos o mundo, como interagimos com o mundo. E essa camada implícita, né, essa camada invisível do filme, é que se conecta com o mais íntimo de nós. É ela que nos provoca reflexões e emoções diferentes da que uma outra pessoa teve. Por quê? Porque são as tensões que temos com relação àquilo que está sendo abordado, ou a forma como está sendo abordado, é que cria essa conexão particular. É nessa conexão implícita que o filme cria com cada um de nós, é onde podemos aprender mais com o cinema, com aquela produção, com aquele filme. Por quê? Porque se nós temos ciência do que aquilo simbolicamente representa para a nossa psicologia, a gente consegue acessar aquela experiência daquela vivência em 2 horas de filme. A gente consegue se colocar naquele lugar de experimentação, de tensão, de medo, de prazer, de euforia, naquele período do filme. E se a gente se coloca de forma muito intensa, a gente consegue perceber se aquilo representa a gente no nosso cotidiano, se aquilo representa a gente nos nossos medos, se aquelas sombras, aqueles anseios que o personagem viveu, também se nós temos um pouco daquilo na nossa vida. Então, essa parte psicológica que envolve a estrutura de um filme, ela nos afeta diretamente, porque nós também somos seres que funcionam a partir de raciocínios psicológicos, de ações psicológicas, de tensões, de medo, de anseio. Mas muitas vezes a gente coloca a maioria desses problemas para debaixo do tapete para a gente conseguir tocar o dia a dia. Mas um filme nos provoca a lembrar desses medos, dessas tensões, dessas euforias, dos complexos que guardamos em nós, que só nós sabemos. O filme ele expõe isso e a nossa relação íntima com essa história, com esse universo, nos coloca a olhar aquela situação por outra perspectiva, por outro ponto de vista. É por isso que o cinema é muito importante como espaço de reflexão, como espaço de interação com o universo ampliado. Nesse canal a gente vai usar o cinema, usar a estrutura que o cinema nos traz, as diversas camadas, os diversos universos, para poder entender um pouco mais do ser humano, um pouco mais de nós mesmos e um pouco mais da nossa relação com o outro, com a sociedade. Então a camada implícita será muito bem-vinda nesse canal,
por diversas maneiras, né? A gente vai analisar uma cena, a gente vai analisar o comportamento de um personagem, a gente vai analisar um filme por completo, a gente vai analisar o vilão, o mocinho, o herói, a bruxa. A gente vai analisar todos os personagens, cada um no seu momento, cada um no seu comportamento, e entendermos que tudo, de um modo ou de outro, é dual, tudo tem um lado positivo, um lado negativo, e que em algum momento essa trajetória pesa para um lado onde as escolhas precisam ser feitas, e nessas escolhas é que a gente encontra esses pontos de conflito, esses pontos de contato com o personagem, com o protagonista do filme. A quarta camada são os significados sintomáticos do filme. É nessa camada que nós somos apresentados as ideologias que aquele filme defende. Então, quando vemos um filme, ele está preenchido de pequenas referências ideológicas. Nele iremos ver a religião que é representada de forma positiva, a religião que é ocultada, a forma como aquele filme olha a sociedade como um todo, como aquele filme aborda a relação de preconceito, como aquele filme aborda a relação de luta de classe, como aquele filme aborda as questões sociais, culturais de uma determinada região. É muito importante que a gente entenda também, né, que cada filme ele se passa em um lugar, em uma época. Então, a ideia das ideologias, elas estarão vinculadas de forma muito particular àquele momento histórico, aquele período histórico. Agora tem uma outra camada muito importante desse ponto sintomático, que é as ideologias dos criadores do filme. Se o criador da história ou a equipe criativa da história tem uma percepção de mundo particularmente voltada para um determinado ponto de vista, para um determinado acordo social, para um determinado comportamento, aquele filme ele pode se passar em diferentes épocas, mas ocultamente ali nas entrelinhas o filme vai estar empurrando o espectador a olhar para um comportamento social, para uma estrutura coletiva com determinados princípios. Princípios sociais, princípios religiosos, princípios de relacionamento, princípios hierárquicos, enfim. Então é muito importante que nós, espectadores, ao assistir um filme, estejamos atentos aos sintomas que aquele filme pode nos passar, à influência que aquele filme pode nos fazer, a perspectiva de olhar para o mundo. Como eu posso ser influenciado por esse filme e me tornar uma pessoa mais preconceituosa, menos preconceituosa, mais medrosa, mais caridosa ou mais corajosa, né? O filme ele provoca esse estímulo na gente. Como esse filme me coloca enquanto a pessoa que olha para o todo, que olha para a sociedade como um coletivo, ou não, ou esse filme me provoca a olhar para mim individualmente como um ser humano que precisa desenvolver sozinho, enfim. Então essas ideologias estão nesses sintomas que o filme nos causa, e muitas vezes, se a gente não tem esse conhecimento dessa influência do cinema, esse sintoma ele nos atravessa, fica no nosso inconsciente, entra nas nossas camadas de comportamentos sociais e a gente não percebe que nós estamos nos comportando como aquele galã, ou aquele vilão, ou aquele herói, ou aquele mocinho, enfim, a gente acaba mudando o nosso comportamento, interferindo na nossa rotina, na nossa forma de ver o mundo, porque a gente está sendo direcionado por um arquétipo, por uma persona que não é a nossa, mas que a gente imediatamente absorveu aquilo como uma referência primária. Então, o cinema ele é uma arte com diversas complexidades. Se a gente olhar para o cinema como uma arte complexa, como uma arte de diversas camadas, a gente pode tirar pontos positivos ou pontos negativos disso. Se a gente tem uma intensificação, se a gente é provocado a entender as partes particulares do cinema, os pontos ocultos do cinema, a gente vai absorver o que um filme quer passar de forma como entretenimento, mas não somente como entretenimento. A gente vai absorver as experiências que aquele filme pode nos causar de forma emocional, de forma psicológica, de forma afetiva. Enfim, a gente consegue aproveitar aquele momento do mergulho no cinema, do mergulho em um filme, para colocar as nossas experiências particulares em paralelo com aquela experiência que está ali na nossa frente. Será que eu teria esse comportamento?
Como eu poderia me comportar de uma outra maneira a partir da minha perspectiva de vida? Será que eu concordo com esse assunto? Será que eu discordo? A partir do momento que eu concordo, eu discordo, qual o posicionamento que eu teria se isso viesse à tona no meu cotidiano? E se a gente reparar, nós não estamos distantes das narrativas de um filme. Mesmo que o filme se passe do outro lado do mundo, com outra pessoa, essa pessoa também sente dor, essa pessoa também tem que fazer escolhas, essa pessoa é mãe, é pai, é filho, é avô, essa pessoa precisa fazer ações na sua vida, independente da sua cultura, que de algum modo são parecidas com a nossa. E se essas ações nos influenciam de forma positiva, porque a gente consegue se conectar com esse embrião invisível, a gente consegue entender que as nossas escolhas muitas vezes não estão sendo as melhores e que se eu trouxer uma perspectiva que aquele filme me provocou para o meu cotidiano, para a pessoa que eu sou, talvez eu me torne uma pessoa melhor amanhã, talvez eu possa repensar a forma como eu lido com os problemas do meu cotidiano. Então, estar atento, estar consciente ao ver um filme é mais do que se entreter, é se autoconhecer a partir de uma referência arquetípica que uma proposta audiovisual nos apresenta. Então esses são os 4 significados primários de um filme: referencial, explícito, implícito e sintomático. Da próxima vez que você for ver um filme, tente passar da segunda camada. Tente entender o filme para além do seu contexto explícito. Procure saber qual é a ideia, qual é a ideologia que esse filme te provoca. E mais ainda, procure encontrar os pontos implícitos que estão naqueles filmes, que só você consegue se conectar com esses pontos. A outra pessoa que está do seu lado, pode ser seu companheiro, sua companheira, vai ter uma outra perspectiva daqueles pontos implícitos. E são nessas particularidades que o filme contribui com o nosso desenvolvimento. Mas Edilano, por que o canal se chama Cena Invisível? Bom, eu acho que já ficou um pouco óbvio aí nessa primeira explicação, né? Mas nesse canal, a ideia é trabalhar com esse universo que está para além do cenário, para além da roupa que o ator usa, para além do universo visual do filme. Eu quero explorar nesse canal algo que é muito importante, muito relevante para a minha pesquisa de psicologia e cinema, que são os pontos implícitos do filme. A relação psicológica que um filme pode produzir em cada um de nós se estivermos efetivamente atentos e soubermos exatamente como tirar esse conhecimento de uma produção audiovisual. Então a gente vai trazer várias referências da psicologia, principalmente a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, para entendermos melhor o que aquela linguagem representa simbolicamente e como essa linguagem atravessa o nosso eu, a nossa persona, a nossa existência humana, a nossa individuação. Todos esses termos da psicologia analítica eu vou abordar trazendo cenas, trazendo um personagem referencial, trazendo um filme por completo, trazendo uma parte de uma série, trazendo um esboço de uma composição visual. A gente vai explorar o cinema de várias maneiras, a gente vai revirar camadas do cinema que muitas vezes você não vai encontrar em outros canais sobre cinema, sobre entretenimento, sobre audiovisual. Aqui a gente está preocupado com a parte invisível do filme, mas que é muito importante, que nos provoca emoções que muitas vezes uma boa composição de iluminação não é capaz de fazer. É bela, é bonita, é apreciável, mas não tem simbolismo direto com os nossos sentimentos mais íntimos. Nesse canal eu quero cavar fundo os pontos de comunicação que o cinema pode nos trazer para além do entretenimento visual. E eu quero compartilhar com vocês esse conhecimento numa intenção de contribuir para o autoconhecimento e para o conhecimento do outro.